Fala galera, Chablé aqui, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o aspecto psicológico do nosso trabalho. Até onde vale a pena realmente fazer investimentos na fotografia e no audiovisual. A gente está bem acostumado a vivermos para investir no nosso trabalho. E eu estou falando isso porque eu andei fazendo contas aí nos últimos dias e percebi que eu tenho investido muito mais no meu trabalho do que em mim. Quando eu falo de investimentos, eu falo não só na compra de equipamentos, mas o quanto do meu tempo e do meu dinheiro eu tenho gastado comigo, com a minha saúde física e mental e também com o meu bem-estar. Se a gente for colocar numa balança, quanto a gente está investindo em nós mesmos e quanto nós estamos investindo nos nossos clientes. E aí já entra um outro paradigma. Investir no cliente não é investir em nós mesmos, afinal a gente trabalha para ganhar dinheiro para poder gastar. Quando a gente gasta, a gente está investindo em nós mesmos. Mas será que essa relação está justa? Ela está realmente funcionando? Será que essa balança está equilibrada e a gente tem feito investimentos na ordem certa, nos lugares certos? Essa é uma questão que muitas vezes a gente deixa de lado, porque nós estamos muito preocupados com a qualidade técnica dos nossos produtos e com a melhoria dos nossos equipamentos, para que a gente possa ter melhoria na qualidade técnica dos nossos produtos. E o meu questionamento fica, será se a gente não está dedicando tempo demais para se preocupar com a qualificação técnica ou com a qualidade técnica dos nossos produtos e gastando tempo de menos com a nossa saúde mental? A gente fala muito em terapia, em conversar, em debater em grupos sobre problemas, sobre como resolver problemas, sobre os nossos conflitos internos e como chegar a um ponto de equilíbrio em que os conflitos eles não atrapalhem na nossa vida profissional. E a gente também fala muito em não levar problemas de casa para o trabalho. Mas e quando o contrário existe? Quando a gente traz os problemas do trabalho para casa, quando a gente envolve as questões profissionais na nossa vida pessoal. Para quem trabalha em um sistema CLTista, né, tem a sua carteira assinada lá por um empregador, é muito fácil você se desligar do trabalho quando bate o seu expediente ali. Bateu às 18 horas ou sei lá que horas você larga do seu expediente, mas concluiu ali as suas horas trabalhadas, você pode se desligar e passar a ter uma vida diferente. Eu sei que talvez isso não seja tão fácil quanto pareça ser, mas é bem possível de fazer, principalmente se você tem um trabalho que não exija horas extras, que não faça você trabalhar além da sua carga horária normal. Mas quando você é autônomo ou quando você é um microempreendedor, por exemplo, as 24 horas do seu dia são trabalho, porque você é a empresa, você é o gerador de renda. Então, se não tiver plena consciência de quantas horas por dia você precisa descansar ou quantas horas por dia você precisa se desligar do trabalho e ter práticas que possam fugir da mesma atividade que você faz quando está trabalhando, isso pode gerar uma confusão na cabeça da gente enorme e acabar parecendo que todas as atividades que nós temos no nosso dia são plenamente profissionais. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: trabalhe com o que você gosta de fazer e nunca mais você vai gostar do que faz. E eu tenho percebido que isso é bem verdade. Chega um momento assim da vida, um momento do seu dia, da sua semana, em que você está tão exausto que parece que aquilo que você ama fazer quando está trabalhando passa a ser um fardo, passa a ser pesado. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso pode se tornar um problemão e acabar tirando você de um ramo que você acredita amar, fazer por paixão e colocar você em uma posição que você vai odiar o seu trabalho e vai acordar todos os dias com aquele peso. Ai meu Deus, eu tenho que ir de novo fazer aquilo novamente, mais uma vez, de novo, repetidamente. Estou fazendo a brincadeira de repetir várias vezes a mesma coisa justamente para que a gente possa internizar isso, essa dificuldade e esse peso do que é fazer o que gosta profissionalmente. Porque a gente precisa pesar muito bem até onde vai a nossa carga psicológica no nosso trabalho, para que a gente possa entender até que ponto vale a pena realmente investir os nossos esforços, o nosso suor e também o nosso dinheiro naquilo que é o nosso trabalho. E algumas vezes a gente não leva em consideração custo-benefício, porque a gente se apaixona tanto pelas coisas, tanto por comprar equipamentos, por exemplo, que a gente não costuma levar para a ponta do lápis se vale a pena comprar a câmera que lançaram agora, mesmo ela custando 2 anos de trabalho e mesmo nós não tendo clientes nem demandas para suprir aquele valor investido no equipamento. Eu estou falando isso por conhecimento de causa própria, porque em um passado recente eu fiz investimentos que acabaram ficando inúteis e eu
findei perdendo os equipamentos, porque ou vendi muito barato ou tive que rebolar para fazer algumas trocas para poder suprir a necessidade de outros equipamentos. Ou seja, se eu tivesse pensado direitinho, anotado direitinho, calculado direitinho, planejado direitinho, talvez eu não tivesse sofrido com investimentos errados e tivesse sido assertivo naquilo que realmente contribui para o meu trabalho, sem me fazer perder noites de sono. E nesse ponto é que eu queria falar sobre a importância de entender o nosso trabalho, para que a gente possa compreender quais investimentos realmente valem a pena na nossa profissão. Se você é um pequeno produtor audiovisual, sobrevive do seu trabalho e precisa de bons equipamentos para oferecer bons produtos, para que com esses produtos você conquiste novos clientes e assim você renove sempre a sua clientela e possa manter as finanças caminhando ali em dia e, claro, projetando crescimento anual. Então a gente precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, o custo do equipamento, ele melhora em que a produção do meu produto? Segundo, essa melhoria vai realmente me trazer retorno financeiro ou eu apenas estou fazendo um upgrade do meu equipamento por ser apaixonado por inovação, por coisas novas e por querer ter equipamentos sempre ali no topo da prateleira? Não adianta muita coisa investir 20, 22, 24 mil em um corpo de câmera se os meus clientes durante o ano inteiro não conseguem pagar o valor que eu investi na câmera e ainda assim tirar o meu sustento. Essa é uma relação de cálculo de venda que tem que ser feita constantemente por nós, produtores audiovisual. Porque é muito comum que a mente artística criativa ela não se preocupe muito com números e acabe dando sempre um passo maior do que a própria perna. Isso pela paixão que nós temos não só pela arte, pela criação, mas também pelos equipamentos que a gente conquista. A gente costuma colocar um apelido nisso aí, chama equipamentite. É quando você tem a doença de comprar ou trocar equipamentos mesmo sem entender o que esse equipamento novo vai trazer de relevância para o seu trabalho. Então, para justificar o esforço e o sacrifício de ter novos equipamentos, a gente precisa entender alguns aspectos que esses equipamentos trazem de melhoria para o nosso trabalho. Se for uma câmera, nós temos que entender se a tecnologia nova empregada nessa câmera vai facilitar a nossa vida e agilizar o nosso processo de produção. Por exemplo, uma melhoria no foco, uma mudança na resolução das imagens, durabilidade e resistência, mais tempo de bateria, melhorias em algumas falhas que os corpos anteriores tinham, como superaquecimento, por exemplo, entre muitos outros que a gente pode procurar citar por aí. Se eu vou comprar um equipamento de áudio, eu preciso entender se esse equipamento de áudio ele me dá mais qualidade sonora do que o equipamento que eu usava anteriormente. Também se ele vai trazer mais conforto para o meu cliente. Por exemplo, eu fiz um investimento nesse kitzinho que você está vendo aqui, ó, que é o Lark M1. Vou deixar linkado aqui um card com o vídeo do review do Lark M1 para que vocês possam entender o que me motivou a comprar esse kit. Lentes, por exemplo, são sempre alvos de upgrade, porque nós queremos lentes mais nítidas, que ofereçam aberturas maiores para que a gente possa ter cada vez mais entrada de luz e assim utilizar sensibilidades de ISOs mais baixas para a gente poder preservar o máximo de qualidade e resolução nos nossos materiais. Eu estou falando tudo isso para que a gente possa entender que existem custos que realmente valem a pena, como por exemplo iluminação. Depois de entendermos quanto custa o nosso equipamento e quanto ele vai nos custar em um período de tempo específico que nós podemos determinar, a gente precisa entender o tipo de cliente que a gente atende. Por quê? Se eu trabalho exclusivamente com redes sociais e o meu cliente não me traz pretensões de inserções em televisão, em cinema ou mesmo em anúncios patrocinados aqui para o YouTube, até que ponto vale a pena investir uma quantia muito alta em uma câmera se uma câmera de preço inferior atende o resultado que eu preciso? Vou citar dois exemplos. A Sony acabou de lançar agora no último dia 26 o modelo A7R5 e ela traz gravação em 8K, ela faz em 4K um slow de até 120 fps, ela oferece arquivos com menos compactação, com maior profundidade de cor. Mas eu lhe pergunto, o cliente que vai te pagar um FII mensal de um salário mínimo, por exemplo, para você entregar 4 vídeos por mês, vale a pena você investir em uma câmera de, sei lá, 30 mil reais para entregar o mesmo vídeo cobrando o mesmo valor para esse cliente? Será se a sua câmera que custou entre 5 e 6 mil reais, ela já não entrega o resultado que o seu cliente deseja?
Será se valeria a pena ter esse tipo de diálogo com os seus clientes, com os nossos clientes, para entender se ele pagaria mais pela evolução do seu equipamento? Muitas e muitas vezes o cliente está pouco se lixando para a câmera que você usa ou para a câmera que você quer comprar. O que ele enxerga é o produto final, porque a única coisa que o cliente deseja é solucionar um problema de comunicação que ele tem. E esse problema de comunicação muitas vezes passa por um vídeo simples, desde que atenda um mínimo de requisitos técnicos para fazer com que a audiência desse cliente possa se conectar com ele. É por isso que os celulares ganharam um espaço gigantesco na produção de conteúdo, porque é muito mais fácil você ligar um celular ali na frente, falar diretamente com a sua audiência, sem precisar todo aquele processo de montar equipamento, depois editar, fazer uma cor, finalizar, compactar o arquivo para assim mandar para o cliente e ele subir, postar nas redes sociais. Então a minha pergunta, o meu questionamento é: realmente vale a pena investir em equipamentos e perder algumas noites de sono? Porque muitas e muitas vezes a gente costuma dar um passo maior que a nossa perna. E a gente compra equipamentos tão caros que nos geram prestações tão altas que fazem com que a gente passe algumas noites preocupados em como nós vamos conseguir o dinheiro para pagar aquela prestação. E você sabe que cada noite que você perde é um pouquinho da sua saúde que vai embora. E eu não estou falando somente da sua saúde física, eu estou falando da sua saúde mental. Então, qual o custo de um vídeo para você? Quanto custa investir em um vídeo para entregar para o seu cliente? Sabendo essa relação de custo, eu consigo precificar corretamente os meus vídeos, por exemplo, entregar um pacote confortável para o meu cliente, sabendo que eu não vou sofrer com alguns calotes, que eu não vou deixar de receber pelo meu produto, não vou trabalhar demais, me causando muito cansaço físico e mental, vou conseguir pagar a prestação do meu equipamento, ter um lucro confortável, criar reserva de caixa e ainda assim ter tempo para viver e desfrutar do dinheiro que eu estou ganhando com o meu trabalho. Por isso é muito importante você ter meta de clientes. Por exemplo, quantos clientes eu preciso com FII mensal de um salário mínimo, por exemplo, para sustentar a minha vida, gerar fluxo de caixa, construir uma reserva e ainda assim custear a renovação dos meus equipamentos. Fora que você tem que levar em consideração que quanto mais clientes você tem, menos tempo para você vai sobrar. Isso significa que você precisa entender a relação entre prazer e dor, para que você saiba que alguns sacrifícios valem sim a pena por um objetivo determinado e alguns outros não vão valer a pena porque o seu objetivo acaba não sendo alcançado. Então, sabendo disso, tendo consciência de todos os números que envolvem o nosso trabalho, é que entram novas metas: melhorar meu equipamento, melhorar as minhas ferramentas de trabalho e também alcançar novos clientes. Isso implica em subir o nosso ticket, ou seja, cobrar um pouco mais pelo nosso trabalho, construir relações com públicos diferentes para entregar produtos com valor agregado maior e assim trabalhar um pouco menos. Novos clientes, novas demandas significa dizer também que você vai precisar contratar pessoas. E isso sim vai lhe dando conforto para ampliar as demandas, atender os clientes no prazo correto e conseguir chegar em um lugar que você sonha hoje em chegar. Tudo isso requer planejamento. É sobre você entender a relação do seu sofrimento e a relação do seu prazer. Quanto vale trabalhar e quando você consegue usufruir do seu trabalho. Então, se você pretende trabalhar com audiovisual ou se você já é do audiovisual e ainda não parou para pensar em todas essas coisas, o meu conselho para você é: anote tudo o que você pensa em relação ao seu trabalho, para que você possa entender se vale a pena dar um passo nessa direção ou se vale a pena dar um passo nesta outra direção. Para que o seu trabalho continue sendo prazeroso por muitos e muitos anos e que ele possa te manter confortavelmente. Lembrando que a autocobrança ela é sempre boa, mas ela não pode estragar o seu psique, não pode estragar a sua mente. Se você se cobrar demais, você nunca vai entregar um produto, não importa a qualidade dele, mas porque você sempre vai achar que ele está ruim. E o único feedback que importa é o do seu cliente. Faça o seu melhor, entregue no prazo correto e aguarde o feedback do cliente. Se ele não gostar, não se preocupe que ele vai te dizer. Mas se ele disser, tá lindo, amei, esqueça. O seu trabalho foi encerrado ali. Esse desapego também faz parte da saúde mental. Quanto mais desapegado você vai ficando, mais você consegue trabalhar e mais clientes você consegue atender.
Eu faço investimentos constantes no meu trabalho porque eu quero cada vez atender melhor o meu cliente e as minhas metas são de conquistar clientes com um ticket cada vez mais altos, para que eu possa gerar oportunidade de emprego para outras pessoas, poder ver a satisfação no olhar do meu cliente quando recebe o produto, que manda aquele feedback super elogiado, e ainda assim ter grana para poder comer bem, para ter roupas boas, para morar em um lugar confortável, para ter os meus bens sempre novinhos, sempre cuidadinhos e, claro, poder ajudar mais pessoas, para manter a nossa corrente do bem sempre fluindo. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que esse vídeo tenha levado você a pensar um pouco sobre a sua profissão e que possa ajudar você a criar mecanismos para que você possa aliviar a sua mente, conseguindo dar conta do seu trabalho, dar conta da sua agenda e ainda assim sentindo prazer naquilo que está fazendo. Mas eu já falei demais, vou encerrar o vídeo por aqui, pedindo que você deixe o seu like nesse vídeo, faça um comentário sobre o que você acha desse tema e se vale a pena a gente estar realmente preocupado com a nossa saúde física e mental. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, dá uma conferida na lista de canais que estão aqui na descrição do vídeo. Torne-se um membro para incentivar ainda mais o nosso canal. Visita o site do nosso parceiro QNF Concept, que tem ótimos filtros, ótimas mochilas e ótimos tripés, fora alguns outros acessórios. Tem link na descrição do vídeo com cupom de desconto para os filtros ND. Fique atento que virão reviews bem legais aí desse filtro e de mais alguns outros. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!